Olá, amigos do canal Na Trilha do Terror. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o meu nome é Lara e vou contar para vocês uma experiência que vivi quando ainda era criança, junto com os meus amigos. Tudo aconteceu numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Os nomes dos personagens eu vou trocar por questão de privacidade, mas o relato que vou contar para vocês agora é totalmente verdade. Essa é a história que eu vou contar agora da Lara. Ela encaminhou para a gente o relato dela por meio do e-mail. O e-mail está na descrição do vídeo. Então clica aí, se você tem um relato para enviar para a gente também, faça o mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu feedback por meio do comentário e, claro, ativar o sininho. Compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. Quando eu era criança, lá pelos anos 90, eu morava num quintal enorme. Esse quintal era dividido em duas partes, e a parte dos fundos era um grande e belo pomar, cheio de bichos. Meus pais construíram várias casas para alugar, e no fundo do quintal havia criação de animais, hortas, tudo para nós mesmos. Meu pai vendia animais, e alguns eram abatidos e divididos entre os vizinhos todo fim de ano. Esse quintal fazia fronteira com um brejo, que hoje não existe mais, pois foi aterrado e se tornou uma rua. Certa noite, estávamos todos reunidos no meu quarto. Todos os adultos tinham ido para a igreja, na missa de São José. Todos nós éramos católicos. E no meu quarto havia 7 pessoas, incluindo 2 adolescentes de 16 anos e uma criança de 5 anos, a minha sobrinha. E como sempre, estávamos nos divertindo muito, brincando, zoando, dando altas gargalhadas. A gente era zoada e zoados pelos mais velhos, a Cris e o Franklin, que estavam de babá naquele dia. Então, em um dado momento, a gente ouviu passos do lado de fora da casa. E eram passos pesados. E esses passos se direcionavam para o corredor de trás da casa, para onde ficava a janela do meu quarto. A gente ficou em silêncio por um momento, mas logo não demos muita trela para aquilo e voltamos a fazer aquela algazarra de sempre. Aí essa algazarra foi interrompida por murros na nossa janela. Alguém estava tentando entrar e derrubar a nossa janela. Dava murros atrás de murros. Eram socos tão fortes que a gente começou a gritar. A gente se abraçou. Abracei a minha sobrinha. A gente começou a chorar. E aí, o som parou mais uma vez. Os murros na janela cessaram. Nós nos entreolhamos e falamos baixinho. Quem tem coragem de olhar na fresta? O Franklin, que era o mais velho do grupo, levantou e começou a se dirigir em direção à janela. Cautelosamente, ele olhou e voltou para nós com um olhar estarrecedor. Nesse momento eu quase me urinei, porque pude enxergar nos olhos de Franklin o pavor e o medo. Nos agarramos uns aos outros. Então aquele ser pavoroso que estava lá fora começou a arranhar a parede. Depois de muito tempo, todo o evento parou. Resolvemos sair e ir para a rua, pois em nossa mente tínhamos certeza de que se tratava de uma pegadinha. A gente acreditava que ia sair de dentro da nossa casa e muitas pessoas lá fora iriam dar risada de nós. Só que isso não aconteceu. A gente saiu. A gente foi pro quintal.
e tinha uma energia estranha, um silêncio estarrecedor. Algo sombrio pairava em nosso quintal. A minha sobrinha não parava de chorar. Ela falava: O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Franklin estava em estado de choque. Rapidamente voltamos para dentro da casa, trancamos as portas e fomos direto para a segurança do meu quarto. Lá, trocamos olhares e fizemos um pacto: não contar para ninguém o que presenciamos para os mais velhos. Certamente eles não iam acreditar em nós, mas o problema era minha sobrinha. Ela ia contar tudo o que presenciou. Aí a Cris teve uma ideia. A Cris disse: olha, eu vou fazê-la dormir. Então, quando ela acordar, todos vão achar que ela estava sonhando. Enfim, foi o que aconteceu. A Cris fez a criança dormir, tadinha. E no dia seguinte era um domingo. A gente se reuniu no quintal e fomos procurar pistas de quem sabe se com essas pistas poderíamos provar para os adultos o que passamos na noite anterior. No corredor atrás da minha casa, logo abaixo da minha janela, havia arranhões profundos. E no fundo do quintal, perto do chiqueiro dos porcos, achamos um short, todo estourado. E dentro dele tinha muito pelo. Parecia pelo de urso ou de um cachorro bem grande. Era um pelo preto, ondulado, bastante grosso, ou um cabelo. Tanto faz. Foi aí que o Franklin disse, trêmulo: esse short é do Zaqueu, cara. Que droga! Ele era aquele bicho feio. Nesse momento o Frank começou a se exaltar. Foi ali que entendemos tudo. O Zaqueu era um dos inquilinos dos meus pais. Ele tinha ido embora, pois houve um pequeno desentendimento entre ele e os meus pais. E claro, envolvendo a minha irmã mais velha. Eu e os meus amigos, nesse momento, colocamos as mãos no rosto, nos reunimos e prometemos nunca mais falar sobre esse assunto. Queimamos um bendito short e nunca mais ficamos sozinhos no quintal à noite. Hoje, meus amigos, eu estou com 38 anos. E até pouco tempo, esses arranhões estavam no mesmo lugar na casa dos meus pais. Só que ela passou por uma reforma. E por meio da reforma, essas marcas foram apagadas. Atualmente moro na cidade do Rio de Janeiro. Saí de casa dos meus pais aos 23 anos. E confesso que nunca mais depois desse ocorrido eu fui no corredor atrás da minha casa. E até hoje, quando vou lá, caro amigo Márcio, amigos da Trilha do Terror, eu tenho medo. Obrigado, amigos, por ler o meu relato. Um abraço para você e para todos os inscritos. Esse foi o relato da Lara. O inquilino era o lobisomem. Você já passou algo assim? Você tem um relato também para compartilhar conosco? Deixa a sua opinião sobre o relato da Lara. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu comentário. Claro, ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E eu te espero em um próximo conteúdo, um próximo podcast, aqui na Trilha do Terror.